Então, retomando rapidinho aqui o que nós vimos semana passada, nós falamos sobre a preocupação, né, de entender a estrutura atômica. Preocupação essa que é bem antiga, né? Como a gente conseguiu ver, desde lá da Grécia Antiga já se preocupava com isso, e depois, com a junção de experimentos que comprovassem a teoria, ficou, né, mais fácil de se fazer essa representação. Discutimos três modelos atômicos, né, de acordo com a evolução, né, das descobertas naquela época, e aí cada descoberta proporcionava uma melhora, né, uma evolução nessa representação do átomo. A partir dessas representações, chegamos em algumas ideias, né, algumas denominações que vieram através dessas representações. Então, Sim. a gente fez, né, falando sobre isso, a gente conseguiu chegar até o número atômico, né, número de massa, as palavras lá que caracterizam, né, algumas semelhanças entre os átomos, os isótopos, né, que têm o mesmo número de prótons, os isóbaros, que têm o mesmo número de massa, os isótons, que têm o mesmo número de nêutrons, e os isoeletrônicos, que são espécies com o mesmo número de elétrons. Vimos também que a relação, né, elétron-próton é que determina a constituição ou surgimento de íons, né? Que quando a gente começa a fazer alterações com os elétrons, com as nossas cargas positivas, negativas, surgem então os nossos íons, né? Que podem ser positivos, os cátions, ou negativo, os ânions. E dessa forma a gente terminou essa discussão semana passada. Relembrando aqui que eu deixei para vocês o seguinte questionamento, né, que foi feito a Rutherford naquela época e que ele não conseguiu responder. Então, eles questionaram o Rutherford, né, a representação, né, o modelo que ele tinha colocado sobre o átomo, que era um núcleo, né, central, onde se concentrava a massa do nosso átomo. Ali estariam as partículas positivas, né, uma grande quantidade de espaços vazios, e na região mais externa, no lado de fora, né, na parte mais externa do átomo, estariam os elétrons, as nossas cargas negativas, que é essa região, né, que vão ocorrer essas mudanças aí, essas alterações. Então, ele falou que esses elétrons ficariam, né, ao redor desse núcleo, né, em órbitas elípticas, e aí eles questionaram o Rutherford. Como estamos trabalhando com cargas opostas, essa, esse giro, nessa rotação dos elétrons, ela não vai chegar um determinado momento que esses elétrons serão atraídos pelo núcleo e assim desmonta, né, essa organização do átomo, ou então essa rotação deles vai continuar e chega num ponto que esses elétrons eles vão se afastando cada vez mais desse núcleo, e o núcleo perde qualquer parte de poder, né, de atração que ele tenha com esses elétrons, né? Aí ficou esse questionamento. Então, vai entrar agora um quarto cientista, que chama Bohr. Ele foi colaborador de Rutherford, ele havia trabalhado com Rutherford, então ele sabia bastante, né, entendia bastante daquele modelo proposto por Rutherford. Então,
vamos ver aqui o que que ele consegue determinar, né, a partir disso, então. Vamos pegar aqui os nossos slides aqui para a gente começar a comentar. Então, nessa época aqui, né, chegando aqui para colocar, né, o modelo de Bohr, ou, né, muitos autores colocam modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Bohr apenas complementou o modelo proposto por Rutherford, tá? Ele não fez nenhuma inovação, nada que Rutherford já não houvesse colocado. Ele, estudando a luz, tá? O espectro de luz, ele consegue, então, responder essa questão, né? Esse questionamento que foi feito por Rutherford. Então, ele conseguiu estudar o espectro de luz. Se a gente for analisar esse espectro, a gente tem duas possibilidades. Eu posso ter o espectro contínuo, tá? Que faz a separação da luz continuamente. Como assim? Você coloca uma luz branca, né? Um prisma na frente, e ele separa essa luz, né? Em amarelo, vermelho, verde, como a gente vê a representação do arco-íris, tá? Esse seria um exemplo de espectro de luz contínuo. O outro seria o espectro descontínuo, que a separação da luz se daria assim, né? Na coloração característica, porque aí a gente vai escolher, né, um gás, né, para poder fazer essa separação, um elemento sozinho, tá? Mesma coisa. Põe o gás, o elemento que você estiver analisando, o prisma na frente e ele faz a separação. Só que na hora que ele faz essa separação, se o seu elemento tiver uma cor característica verde, ele vai produzir uma linha maior verde, uma linha escura, outra linha um pouquinho mais fina verde, assim, tá? Fica aquele espectro descontínuo. Então, entre uma cor e outra, vem uma parte escura. E o espectro contínuo, não, né? Terminou uma cor, já entra outra logo em seguida. Então, fazendo o estudo desse espectro, Bohr, né, faz então essa questão aí. Quem está chegando aqui na aula, o João. Cadê ele? Tá aqui. João, a gente já começou, tá? Nós estamos falando aqui dos modelos atômicos, dando continuidade à nossa aula de semana passada. Então, vamos lá, né? Vamos retomar a nossa apresentação aqui. Então, o Bohr, né, ele faz um modelo fundamentado na teoria dos quanta. Isso tentado experimentalmente com base na espectroscopia. Foi o que eu acabei de explicar aí, né? O espectro de luz, tá? A separação da luz dessas duas formas aí que eu coloquei para vocês, né? O espectro contínuo, onde faz a separação da luz, né? Onde termina uma, inicia a outra, ou o espectro descontínuo, né? Que tem a cor característica, uma parte escura e linhas, né, referente àquela cor característica do elemento que nós estamos analisando ali. Então, em cima desse modelo de Bohr também, é que foi organizada, que foi determinada a nossa distribuição eletrônica, tá? Nos chamados níveis de energia. Então, vamos ver o que diz esse modelo. Olha aqui, a representação do modelo de Bohr. Ó, núcleo, com a massa, igual o Rutherford havia dito, ó, com prótons, nossas cargas positivas e os nêutrons, né? Que eu falei com vocês, finalzinho da aula passada, né? Rutherford desconfiava da presença dessa outra subpartícula, né? Mas não conseguiu determiná-la. Algum tempo depois, um outro cientista confirma, né? Essa ideia de Rutherford.
E aqui estão, gente, os elétrons, ó, girando ao redor desse núcleo, como o Rutherford havia dito. Aí, aquele questionamento, né, se os elétrons seriam atraídos para o núcleo ou iriam se afastar até que o núcleo não tivesse nenhuma ação mais sobre ele, foi respondido aqui por Bohr. Observando essa decomposição da luz, o Rutherford consegue determinar que os elétrons eles têm um nível certo, né, um local, né, certo, aonde eles estariam. Tá vendo essas linhas verdes aqui e umas bolinhas, né, em cima dela, uma cor marrom, né, uma cor mais escura? Isso aqui seria a nossa representação da posição, do local, né, dos níveis onde os elétrons se encontram, que foi determinado, né, um pouco depois, dos nossos níveis eletrônicos ou camadas eletrônicas, que recebem a identificação das letras maiúsculas do nosso alfabeto: K, L, M, N, O, P e Q. São 7, tá? Essas camadas, esses níveis de energia aonde nós encontramos os elétrons. E o que, que tem a ver, então, é, essa confirmação aí, né, essa local onde os elétrons são encontrados, que Bohr determinou, com o espectro de luz? Por quê? Ele, né, experimentalmente, ele consegue determinar o seguinte, né? O elétron que se encontra aqui, ó, nesse primeiro nível de energia, no nosso nível K, na nossa camada K, né, mais próximo do núcleo aqui, o que, que acontece com ele? Ele pertence a esse local aqui. Só que ele pode fazer um salto quântico. O que, que é isso? Trocar dessa camada, desse nível aqui mais interno, para esse aqui mais externo ou para esse, tá? Se esse salto for sempre assim, de um nível mais interno para outro mais externo, é possível. Como que vai ser possível, então? Sempre que houver uma fonte de energia externa, tá? Vai ter que ter um calor sendo fornecido a esse elétron. Aí, através dessa fonte de energia, ele ganha, né, a energia necessária para realizar esse salto. Que pode ser aqui para a próxima linha, né, para o próximo nível, ou um pouquinho mais distante, tá? Aí depende. Só que vocês sabem que essa fonte ela não vai ser para sempre, né? O que, que vai acontecer? Ela vai ser interrompida num dado momento. Quando isso acontecer, o elétron ele vai voltar para o seu local de origem. Mas para que ele volte para esse local de origem, ele tem que desfazer dessa energia que ele ganhou. E como que ele faz isso? Ele devolve essa energia na forma de quanta, né, que foi falado aqui quando foi apresentado o modelo de Bohr. Que a gente vê, a gente verifica isso como? Na forma de luz. Mas como que a gente vai ver isso? Todo mundo acho que já viu uma queima de fogos. Então, seria essa estrutura aqui proposta por Bohr que ocorre quando a gente está observando uma queima de fogos. Né? Na hora que você, aquelas várias cores diferentes que você pode observar durante uma queima de fogos, só é possível porque nós temos elementos diferentes que compõem os fogos de artifício, cada um com sua cor característica, né? Que eu falei com vocês aí do espectro descontínuo. Então, por isso que tem aquelas cores vermelhas, amarelas, verdes, de acordo com cada um dos elementos que são responsáveis por essa coloração. Aí, a nossa fonte de energia é a pólvora, né? Quando a gente acende a pólvora, a gente fornece energia para que o elétron realize esse salto quântico. Aí, depois de um determinado tempo, ele emite esse quanta, né? Essa luz aí que a gente vê produzindo aquele espetáculo. Então, né, por que, que os elétrons, né, não saem dessa órbita aqui em volta do núcleo? Porque eles têm locais certos, né, valores energéticos certos. A gente sabe que essas camadas também recebem valores inteiros, que vão variar, né, de com essas letras, né, representadas aqui, como eu disse para vocês,
de 0 até 7, de 1, desculpa, até 7. O K vale 1, o L2, o M3, o M4, P5, tá? E assim sucessivamente. Então, através desse complemento de Bohr, né, deste modelo proposto por Bohr, a gente consegue, então, chegar a mais um ponto da nossa disciplina, né? A gente vai tentar entender um diagrama, tá? Que é organizado, que foi fundamentado, né? Que quem fez ele foi um outro cientista chamado Linus Pauling, totalmente em cima de energia, tá? Então, o que ele idealizou? Paulo pegou essas informações, né, que foram sendo colhidas através dessa montagem aí dos modelos atômicos e monta o seu diagrama em cima dos níveis e subníveis energéticos. Ó, vou mostrar para você. Né, aquelas camadas que a gente viu lá proposta por Bohr, tá? São os níveis de energia, né? E os subníveis que estão contidos dentro dessas camadas, tá? Dentro desses níveis. Então, tá aqui, ó, as camadas K, L, M, N, O, P e Q, como eu falei com vocês. Olha os valores que cada uma tem, ó. Vai de 1 até 7, representado aqui. Então, fica fácil. Eu consigo visualizar, né, tranquilamente essa esse aumento, né, de energia, ó, que começa aqui na camada 1 e vai aumentando até a 7, né? Certinho aqui. Só que aqui dentro a gente tem as chamadas subcamadas, ó, que é a S, a P, a D e a F. E elas também têm seus valores que não estão escritos ali no nosso diagrama, tá? Que a gente sabe, né? Já vou falar para vocês qual é cada um desses valores, mas não aparece aqui no diagrama como os valores das camadas. E esse número aqui que está junto com S, eu já vi que toda vez que o S aparece, tem esse 2 aqui no expoente. Esse aqui, gente, é a quantidade máxima de elétrons que o subnível S vai comportar, tá? Então, ele comporta no máximo 2. Filha, mas eu só tenho 3. Eu posso fazer uma forcinha e colocar o terceiro aqui? Não. No 2 é o máximo dele, não cabe mais nada. Mas se eu tiver só um? Só um você pode. Você não pode passar daquele limite, tá? Assim como o P comporta no máximo 6. Tá vendo? Todos os P's têm esses 6 aqui. O D, no máximo 10. E o F, no máximo 14. Então, respeitando esses aumentos de energia, tanto relacionado aos níveis ou camadas e aos subníveis, Pauling determinou que o seu diagrama sempre seria preenchido dessa forma aqui, né? Nessas linhas aqui, essas setinhas, né, que estão em cima aqui, ó. Tá vendo? Não é assim, ó, de cima para baixo. É sempre aqui, ó, na transversal. Então, ó, coloco os primeiros elétrons aqui na primeira camada. Se eu ainda tenho elétrons, eu volto lá, ó, inicia a segunda. Ainda tem? Agora completo a segunda, ó, inicia a terceira. Volto lá na terceira, ó. E aqui do 3P, ó, eu já inicio a quarta camada. Lília, mas aqui, você colocou elétrons aqui na camada 4, no subnível S, mas e esse 3D aqui? Ele ainda é da camada 3 da M, não é? É. É aqui que entra a questão dos valores dessas subcamadas que eu falei com vocês. Essas letrinhas minúsculas aí, essas subcamadas, elas têm os seguintes valores. S vale 0, P vale 1, D vale 2 e F vale 3. Então, como o nosso diagrama ele tem essa energia crescente, eu sempre coloco elétrons no subnível S da camada seguinte para só depois completar a minha camada anterior, né, do subnível D, tá? Ó, vocês podem ver que a partir de agora, ó, aí, né, coloquei aqui no 4S, ó, ainda tem elétrons, volto lá no 3D, nesse 4P6, ó,
5s2. Agora que eu volto lá para pegar a camada 4, né, no subnível 10, ó. Completei 4p6, 5s2, agora que eu vou colocar elétrons no 4f, tá? Aí, ó, 4f, 5d, 6p, 7s2. Agora, só depois que tem elétrons lá no 7s2 que eu completo o 5f4, 6d e o 7p6, tá? Dessa forma, a gente consegue, tá? Em cima desse diagrama proposto por Paulo, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica dos elementos que estão ali na nossa tabela, tá? Que compõem a nossa tabela. Que vai até o número atômico 118, tá? Caso seja incorporado à tabela o próximo elemento, que vai ser de número atômico 119, aí nós teríamos que acrescentar aqui embaixo, ó, mais uma camada, a 8, tá? Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai utilizar, né, como que a gente vai fazer a distribuição, né, dos elétrons aqui dentro do nosso diagrama. Olha só, vamos pegar aqui um bloquinho de anotações para a gente poder fazer esses exemplos aqui para vocês, ó. Ver. Então, aquele diagrama, né, tá lá seguindo essa ordem de energia, né, que a gente acabou de ver. E feito isso, agora é prática, tá? Agora a gente vai exercitar, a gente vai pegar as distribuições e fazê-las, colocá-las em práticas, porque só assim a gente aprende, tá? Não tem outra forma de vocês aprenderem a fazer distribuição eletrônica se não começar a fazer. Então, agora nas primeiras, o que a gente faz? A gente pega o diagrama de Pauling, ó, e deixa ele aqui do lado, para a gente consultar, caso apareça alguma dúvida, ó. Eu deixo ele aqui do lado do meu exercício aqui e começo a fazer as minhas distribuições. Lília, mas então, quando eu for fazer um exercício, né, que você der uma atividade avaliativa ou numa prova, o diagrama vai estar lá? Não. Você vai ter que saber fazer sem o diagrama. Mas como a gente está começando, você pode consultar por enquanto, tá? Lília, mas eu não vou guardar isso não, é muita coisa que você falou aí. Olha, na sua prova, se você quiser escrever ele lá no cantinho, tudo bem, prova é sua, você pode escrever. Mas ele não vai ser fornecido, tá? Em nenhuma questão de distribuição. Você é que tem que saber essa ordem, saber fazer a distribuição, tá? Mas a gente vai aprender no decorrer das aulas aqui, ó, a gente consegue fazer. Nossa. Deixa eu consertar aqui, porque senão o diagrama vai ficar tudo bagunçado. Aí depois fica difícil para a gente fazer as distribuições, ó. 5p6, 5d10. Já ia pro 4 de novo, vai. 5f12, 6s2, 6p6 e 6d10. E a última, 7s2 e 7p6, tá? Tá aqui o nosso diagrama. Aí, ó, ele é em ordem crescente de energia, ó. Tá aqui, ó, vai aumentando do 1 para o 7, a gente consegue ver isso claramente, ó. Tá aqui o nosso aumento de energia. E eu falei com vocês que ele sempre será preenchido em diagonal, ó. Sempre assim, ó. Né? Obedecendo sempre esta ordem que está aqui, né? Isso é uma representação
de aumento de níveis e subníveis energéticos, tá? Então, essas linhas vermelhas aqui indicam a sequência que eu vou ter que obedecer. E a última aqui, ó, tá aqui. Então, lembrando, né, que os valores das camadas estão aqui escritos, né, que é esse de 1 a 7, e os dos subníveis aqui não estão, ó. O S, eu já falei com vocês que é 0, P, 1, D, 2 e F, 3. Tá aqui os valores deles, mas não aparecem ali. O que aparece, né, com cada um aqui, é a quantidade máxima de elétrons que eles podem comportar. Que a gente pode colocar em cada um. Então, vamos ver uns exemplos de distribuição, meninos, ó. Primeiro aqui, vamos pegar o lítio. Ali tem número atômico 3. Vou colocar alguns aqui, a gente vai fazendo. Carbono, C. Número atômico 6. Sódio, Na. Número atômico 11. Fósforo, C. 15. Ca é o cálcio, 20. Manganês, Mn, 25. E zinco, 30. Ó, tá aqui, dá pra gente fazer. Então, ó, toda a distribuição eletrônica vai começar com aqui, ó, no nosso primeiro nível, tá? No subnível S. Então, ó, 1, S, 2. Ó, já tenho 2 elétrons, tá? E ele tem 3. Então, qual que é o próximo? É o 2s2. Só que se eu colocar 2s2, vai passar, né? 2 com 2 vai dar 4. Então, eu só preciso de um aqui, ó. Que aí, ó, 2 mais 1 deu 3. Tá aqui, acabou a minha distribuição. Tá vendo? Menor quantidade pode colocar. Não podia espremer os 3 aqui que estava errado. Agora, olha o segundo exemplo nosso. Um átomo de carbono com 6 elétrons, ó. Então, começa. 1s2. 2s2. Então, ó, já tenho 4. 2 mais 2, 4. Qual que é o próximo? É o 2p6, não é? Mas eu não vou precisar de todos esses 6, porque se eu já tenho 4, né, com mais 2 dá 6, não dá? Então, ó, 2p2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Acabou a minha distribuição. Vamos passar para a próxima. Ó, 1s2. 2s2. 4. Então, o próximo é 2p6. Posso usar? Não posso, porque 4 com 6 dá 10. Não ultrapassa. Então, ó, 2p6. Qual que é o próximo? 3s2. Se eu colocar os dois, ultrapassa, vai dar 12. Eu preciso de 11, então o que é que eu faço? 3s1. Tá aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Tá feita a nossa distribuição. Agora o fósforo com 15, ó. 1s2, 2s2, 2p6, então tem 10, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. O próximo é o 3s2. Então, tenho 12 agora, né? Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Depois do 3s2, qual que vem? 3p6. Só que eu já tenho 12, né? O meu número atômico é 15, então não vou usar o 6 de novo, ó. Vai ficar 3p 12, 13, 14, 15. 3, certo? Ó, acabou aqui a nossa distribuição do elemento fósforo. Agora o cálcio. Então, 20, né? Ó.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12. Então, 3p6, 12 mais 6, 18. Ainda faltam 2, né, para chegar em 20. Então, depois do 3p6, quem que vem? 4s2. 18 com 2 dá 20, não dá? Então, beleza. Tá feita a nossa distribuição aqui, ó. 4s2. Agora, o manganês tem 25. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Já sei que até aqui tem 20. Só que agora eu tenho 25 elétrons, ó. Então, o que que eu faço? Depois do 4s2, ó, quem que vem? O 3d10. Só que como eu já tenho 20, eu não vou precisar usar todos, né? Eu preciso de colocar só 5 aqui, ó. Então, venho aqui, 3d5, aqui. Agora mais um, ó. 1s2, que é o zinco, né? Com 30 elétrons. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Até aqui são 20, né? Então, preciso de 30. Então, 4s2, 3d10. 20 com 10, 30. Ó, tá aqui. 3d10. Acabou minha distribuição eletrônica com 30 elétrons. Foi feita até aqui, tá vendo? Igual eu tinha falado com vocês, ó. Seguindo, gente, é a diagonal, você não erra a distribuição. Tá vendo? Você chega aqui, ó, 3p6, já te leva para o 4s2 e depois você volta no 3d10. Por quê? Por causa dessa diferença de valores deles aqui, ó. O S tem valor igual a zero, que é muito menor que o do D, que vale 2. Então, como o nosso diagrama está sempre aumentando a energia, por isso que eu faço sempre este caminho, de colocar elétrons no subnível S da camada seguinte, para só depois colocar elétrons no D da camada anterior. Entendido, meninos? Aham. Deu para entender? Consegui, consegui. Pegar? João também? Tranquilo? Então, olha só. Não sei se vocês já tinham visto essa distribuição na escola. Por quê? Geralmente, no nono ano, a distribuição que vocês veem de elétrons, ela é feita por camadas, né? A gente não usa os subníveis igual o Pauli, mas a prova do IFET vai cobrar isso de vocês. Então, por isso que eu sempre passo essa, né, já adianto aí o diagrama, que é a matéria lá do primeiro ano, tá? Tá lá no cronograma da prova, vocês vão precisar. Então, a gente pode fazer associação entre o diagrama e a camada. Quer ver? Ó, voltando lá para a nossa apresentação, ó, dá para a gente associar tranquilo. E assim, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, essa distribuição feita aqui pelo diagrama de Pauli, ela é muito mais segura do que a por camadas. Por quê? A distribuição por camadas, ela leva em conta a quantidade máxima de elétrons que cada camada comporta. Ó, a camada K, que é a primeira, ela comporta só 2 elétrons. A camada L, que é a segunda, 8. A M, que é a terceira, 18. A N, que é a quarta, 32. A 5, também 32. A 6, 18. E a 7, 8. Tá? Então, como que é uma distribuição em camadas? É assim, ó, 3 elétrons, ó. Eu coloco elétrons na camada K, ó, que é 1, 2, ó. E depois eu coloco na L. 1, né? Tá aqui, só que eu não usei os subníveis S igual apareceu. Olha de baixo como é que ficaria, ó.
2 na K e na L, ó. Na L a gente tem 4, ó. L, 4. Aqui, no sódio, que tem 11 elétrons, ó. 2 na K. Na L eu tenho 8, ó. 2 do S e 8 do P. E na M a gente tem um elétron. Tá vendo? Se, né, na escola lá vocês estiverem aprendendo a distribuição por camadas, a de Pauling aqui, ela só facilita vocês. Então, porque se você fez a distribuição por Pauling, a associação com camadas é muito mais tranquila. Olha aqui o fósforo, ó. Camada K, 2. Camada L, 8, né? O 6 e o 2 ali do S. A M, aqui no caso, vai ter 5, ó. 2 do S e 3 do P. Aqui no K, ó. 2 no CA, né? No elemento CA, K2, L8, M8 e M2. Tá aqui. Agora aqui do MN, ó. K2, L8, M. As 8 aqui, ó, mais as 5 aqui do D, tá? Ó. Então, tá aqui, camada M, 8 e 5. Vai dar 13, né? Ó. M igual a 13. E a nossa K tá aqui com... K não, M, desculpa, com 2. Aqui embaixo, o último, né? O Z. K, 2, L, 8. A M, ó, não esquece do D aqui não, vai dar 18, né? E a nossa K tá, a nossa M, desculpa, tá aqui com 2 de novo. Tá vendo? Dá para fazer a associação certinha entre a distribuição por Pauling, né, do diagrama de Linus-Pauling, e a nossa distribuição aqui por camadas, tá? Então, se vocês estiverem aprendendo essa por camadas na escola, não se preocupem. A gente consegue associar do mesmo jeito, da mesma forma, tá? Sem grandes problemas. Tranquilo, meninos? Aham. Ok. Tranquilinho? Então, beleza. Então, a gente para por aqui. Vocês têm mais uma aula, né, agora. Aí, se vocês já quiserem, ó, com isso a gente termina, tá? O nosso capítulo 2. Tem um resuminho aí dos modelos atômicos logo no finalzinho do capítulo. E já inicia os exercícios de fixação, aí na página 18, tá? Que vai até a nossa página 21. São 2 exercícios. Aí, se vocês já quiserem começar a fazer, qualquer dúvida, é só vocês me chamarem, tá? A gente Pera, ajuda, esclarece. só para eu marcar aqui, exercício de qual página a qual página?